Olá pessoal, mais uma aula hoje do Recriando a Natureza na sua casa. E hoje com uma planta a favorita, eu acho, a maioria aí dos pais e mães de planta, é a orquídea. Hoje nós vamos replantar uma Phalaenopsis, mas a preparação do substrato vale também aí para a maioria, 90% das espécies de orquídea, tirando aquelas que vão no chão, que às vezes é um substrato mais compacto. Mas vou ensinar vocês a como manter a sua orquídea num vaso de cerâmica, por exemplo, ou um vaso de fibra de coco, com um substrato perfeito. Vamos lá, dar início à nossa aula de hoje? Primeiro, nós vamos usar o pó de coco para deixar esse substrato ácido, que a orquídea ama esse tipo de ambiente, um ambiente mais ácido. Então nós vamos colocar aqui uma medida, sempre lembrando que a medida aqui eu vou usar essa proporção, porque o meu vaso é pequeno, e vocês aí vão procurar a proporção que vai dar certo no vaso de vocês. Então pode ser aí um copinho de 200 ml, se o vaso for pequeno, ou se o vaso for maior aí, o importante é que seja sempre a mesma medida, mesma quantidade. Então, para uma quantidade de pó de coco, eu vou estar usando uma quantidade de casca de pinos, que é um composto orgânico fácil de encontrar aí, que vai ajudar esse substrato a ficar bem aerado, bem propício para as suas orquídeas. Esse pó de coco, essa fibra casca de pinos, eu já deixei ela de molho, mas eu vou mostrar para vocês como que nós vamos deixar a nossa casca de pinos de molho e por quê, tá? Ela tá aqui, ó, deixei aqui para vocês verem, ela pode ficar aí 24 horas, vocês podem colocar de um dia para o outro. Ela vai ficar de molho num preparo que nós vamos fazer com isso daqui. É um enraizador, esse aqui é o da Ford, você pode estar procurando aí na sua cidade, em algum garden. Existem outros enraizadores, tá? Esse aqui é muito bom, a gente utiliza muito aqui na nossa loja, aqui na Agrojardins. A quantidade, nós vamos diluir aqui uma tampinha, que é 5 ml, se você tiver uma seringa ou um copo medidor, pode estar colocando, ou essa tampinha é a medida exata, 5 ml. 5 ml para 1 litro de água. Aqui, como eu usei meio litro, coloquei meia tampa. Ele é um líquido marrom, não sei se dá para pegar na câmera, vou colocar aqui só para mostrar para vocês, mas essa daqui já ficou de molho. Olha, é um líquido bem escuro, marrom. E aí ele vai diluir nessa água. Nós vamos colocar a casca. Se você vai usar uma quantidade maior, pode estar colocando num balde, né? 5 litros, 5 tampinhas. E vai deixar a sua casca aí por 24 horas de molho. Aqui a nossa já ficou, já retirei, já secou. Esse enraizador na casca de pinos é o que vai ajudar a raiz da sua orquídea a enraizar com facilidade e tomar posse da nova casa, que vai ser esse vaso de cerâmica aqui no caso, tá? Então colocamos aqui uma medida de pó de coco, uma medida de casca de pinos. Nós vamos utilizar aqui também meia medida, então aqui usei um potinho inteiro para fibra, um potinho inteiro para casca de pinos, e eu vou usar meia medida do isopor. Para que eu vou usar o isopor no meu substrato para orquídea? O isopor ele vai fazer a função de quando você regar a sua orquídea, ele vai reter água dentro dele. E conforme a raiz dela vai precisando, porque você não vai fazer essa rega todo dia, mas ela não pode ficar aí totalmente seca. Então ele vai liberando essa água que ele vai reter dentro dele, ele vai liberando aos poucos, trazendo aí essa umidade que a raiz da sua orquídea necessita, sem deixar aí ela exposta a estar ficando doente, a estar ficando com fungos, né? Ele vai liberando na quantidade necessária. Então nós vamos colocar aqui meia medida do isopor. Ah, mas aqui na minha cidade eu não encontro ele assim já cortadinho. Você pode comprar uma placa de isopor ou até essas que vêm, né, nos eletrodomésticos que a gente compra, picar ela bem picadinha e tá misturando aí meia medida no seu substrato.
Nós também vamos utilizar aqui o carvão vegetal. O carvão vegetal é muito utilizado nessas espécies, né, como suculentas, orquídeas, rosa do deserto, que ajuda o solo a ficar aerado e ao mesmo tempo tem essa função de adubação, de fungicida, de proteger a raiz da sua planta, que é uma planta que não gosta de excesso de água. Então nós vamos colocar aqui o carvão vegetal, uma medida. Repara como está ficando bem solto esse substrato, né? O pó de coco é o único composto aqui orgânico do nosso substrato que vai compactar um pouco a planta no nosso vaso. Para finalizar, nós vamos utilizar aqui o esfagno, tá? Esse substrato estaria perfeito para replante da nossa orquídea. Por que nós vamos utilizar aqui uma medida de esfagno? O esfagno ele serve também, assim como o isopor, para estar retendo essa água quando você rega e liberando quando a raiz necessita. Não vai ser regado todos os dias. Lembrando, você não pode regar todos os dias. Então você regou um dia, ela vai ficar aí de 3 a 4 dias sem receber água. E o esfagno, junto com o isopor, é o que vai estar liberando aos poucos essa quantidade de água necessária, não em excesso, para a sua orquídea. Então nós vamos colocar aqui uma medida do esfagno. Tudo isso nós vamos misturar muito bem, porque fica tudo muito solto. Tudo muito bem misturado. No replante da orquídea, você pode sim estar fazendo uma adubação na hora do replante, tá? Mas com um adubo orgânico, um adubo natural, que é aqui o bocache. Esse também que eu estou usando também é da Forte, mas você encontrei várias marcas de bocache, que é um composto orgânico aí muito eficaz para a sua orquídea, para ela poder enraizar, para ela poder se manter, fazer a manutenção dela, tá? Então aqui nessa quantidade aqui, eu vou usar uma colher do bocache, então uma colher de sopa rasa, lembrando sempre de deixar ela, né, não colocar em excesso, lembrando que tudo que vai em excesso pode prejudicar ao invés de ajudar a fortalecer aí a sua planta, tá? Então aqui essa quantidade vai ser eficiente para ela agora no replantio e depois eu posso estar fazendo essa adubação constante a cada 30 dias. Vamos misturar novamente e já finalizamos aqui o nosso substrato. E agora nós já vamos fazer o replantio da nossa orquídea. Vou deixar aqui de lado o nosso substrato para falar de algo importante que eu falo sempre que nós vamos fazer um replante, que é a drenagem. Por mais que o vaso da orquídea já tenha esses furinhos, né, que é próprio para a raiz poder sair por aqui, vai abraçar esse vaso, ela vai... as raízes da orquídea, ela gosta muito de tomar conta do espaço, né? Então ela vai, se não tiver o furinho, ela vai sair por cima, ela vai encontrar uma maneira. Por isso que os vasos de orquídeas, a maioria tem esses furinhos, que é por onde ela vai buscar essa ventilação para poder manter a sua planta bonita. Nós vamos fazer uma drenagem aqui. Eu vou usar argila expandida, pode ser também caco de telha, né? São coisas mais leves e mais orgânicas aí para a sua planta. Sempre uma quantidade de mais ou menos 2 dedos de profundidade. Nós vamos colocar de argila expandida e vamos colocar aqui um pedaço da manta bidim. A manta bidim nós vamos cortar sempre o diâmetro do seu vaso. Então esse aqui, ele vem num tamanho grande, nós vamos cortar ele e colocar aqui no diâmetro do nosso vaso.
Para que nós fazemos a drenagem, gente? Para na hora de regar a sua planta, essa água vai escorrer, porém todos os nutrientes que você colocou aqui no seu substrato, ele não vai vazar nesses furinhos. Vai escorrer somente a água. Nós vamos colocar aqui a manta bidim. Vamos colocar agora um pouco do nosso substrato. Na hora de tirar a nossa orquídea aqui do nosso vasinho, você pode utilizar essa casca de pinos que vem nela. Porque ela, com certeza as raízes já tomaram conta, ó, tá vendo? Sempre fica um pouco, mas essa aqui que a raiz já abraçou, você pode estar deixando, mantendo aí na sua planta, tá? Aqui eu vou tirar essas hastes que está sustentando aí a nossa orquídea, para não atrapalhar aqui na hora do replantio. Então nós vamos estar abrindo, acomodando a nossa orquídea com o máximo de cuidado nas raízes, tá, pessoal? Porque quando você quebra muito a raiz na hora do replantio, pode ser que depois ela sinta e venha até a morrer. Agora vamos preencher aí com esse substrato novo. Sempre apertando de leve para dar essa sustentação. Replantamos aqui a nossa muda de orquídea. E agora a pergunta que não quer se calar, né? Que todos perguntam: por que você não replantou uma orquídea já com flor, para esse vaso já ficar todo colorido, todo bonito? A orquídea, é primordial que você espere ela perder a floração dela para poder replantar. Por quê? Quando você replanta a orquídea, ela vai estar voltando todo o nutriente que você colocar aqui para a raiz, para poder fazer a manutenção dessa raiz, dessas folhas, né? Então o objetivo aqui é manter ela viva. Então, para ela ficar viva, depois ela vai florir e vai deixar o seu vaso aí maravilhoso. Outra coisa, tem gente que deixa a haste. Eu não vou tirar a haste porque ela vai voltar a florir. Sim, ela pode voltar a florir. Só que no momento não é isso que a gente está desejando. A gente deseja manter ela bonita no vaso para que ela tenha uma vida perene, uma vida longa, né? Então, as pessoas às vezes querem manter para ela voltar a florir. Ela vai voltar a florir, você pode manter. Eu prefiro e gosto de ensinar assim, você está tirando esse pendão na hora do replantio para poder estar aí levando o nutriente todo para manutenção das folhas e raiz, tá? Ela vai soltar outro pendão, ela vai sair, ela vai florir, às vezes até mais rápido do que se você manter essa haste aqui. Na hora de cortar a haste, vocês vão cortar sempre em V. Então posiciona aí o seu equipamento, né? No caso aqui estou usando uma tesoura, então nós vamos cortar aqui em V. Ela vai soltar uma aguinha e aqui, para que não venha nenhuma praga na sua planta, é bom estar sempre cicatrizando. Como? Ou você pode usar a canela, ou você pode usar, vou pegar aqui para vocês, essa pasta selante da Forte, existem outras marcas também. Essa pasta selante, ela já vem com agentes, né, que vai aí cicatrizar esse lugar onde você cortou. Então você vem e passa, dá para pegar? Você vai passar tampando como se fosse mesmo antigamente, né, que as mães passavam na gente metiolate quando a gente caía e saía a pele. Então você pode estar passando aí para dar essa... Você pode estar passando em todo
o local para estar cicatrizando mesmo. Isso aqui vai ajudar a cicatrizar onde você cortou. Vou cortar aqui essa outra mais em cima para vocês verem certinho. Ó, então sempre em V. Vamos passar aqui o selante para cicatrização. Aqui onde você podou, na verdade, a sua orquídea, né? Ela não estava florindo mais, você vem e poda para mandar os nutrientes para a raiz. E está prontinho, gente. Finalizamos aqui o replantio da nossa orquídea. A rega, quando você termina de plantar, pode fazer uma boa rega. Vou mostrar para vocês aqui. Porque tá tudo seco, tá tudo desidratado aqui, né? Então vamos hidratar tudo. Então você pode aí estar utilizando um vaso desse tamanho aqui, no mínimo meio litro de água, deixa escorrer bastante aí nos furinhos. A drenagem foi feita para isso, né? Para que saia todo o excesso. Começando a escorrer aí o excesso. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de todas as dicas. Se ficou aí alguma dúvida, podem perguntar aqui que a gente vai ter o prazer de estar respondendo para vocês.